tudo bom? Aqui quem fala é o professor Tiago Holanda. Hoje vamos ter na disciplina Engenharia do Produto a seguinte aula, a aula número 6, Geração de Ideias e Cinética. Hoje veremos nos tópicos Geração de Ideias, vai falar um pouco sobre seus conceitos e suas ferramentas. Um pouquinho sobre os conceitos da geração de ideias. A geração de ideias é o coração do pensamento criativo. Muitas das técnicas de criatividade tentam juntar essas ideias que estavam separadas. Utilizando algumas principais técnicas, temos 3 características principais para a geração de ideias, no qual eu vou comentar em sequência nesse slide. Temos a redução do problema, no qual, como a gente pode observar aqui na figura, ela visa a redução do problema, examinando os componentes, características e funções do problema, tentando-se resolvê-los, modificando uma ou mais dessas características. Elas se propõem a resolver o problema, mudando apenas alguns aspectos desse problema. Essa técnica é reducionista porque focaliza a atenção sobre o produto existente e não olha além dele, somente ele. Na outra técnica sobre geração de ideias, a gente tem a expansão do problema, no qual a gente tenta explorar ideias além do domínio imediato do problema. Como a gente pode observar aqui na figura, ele vai procurar técnicas para alargar as perspectivas do problema, abrindo um amplo leque de possíveis soluções, não se restringindo apenas o produto existente. A outra técnica que a gente tem sobre a geração de ideias é a digressão do problema. A digressão do problema procura fugir do domínio imediato do problema, usando um pensamento lateral. Algumas técnicas de digressão começam com o problema original e estimulam inclusões laterais, afastando-se deliberadamente do problema. E assim, outra técnica para a digressão do problema é partir de algo completamente diferente para ir se aproximando do problema, como forma de fugir das soluções convencionais. Assim, temos algumas ferramentas para a geração de ideias, no qual a gente vai começar pela análise da função do produto. Parte-se da análise de um produto existente e suas funções são ordenadas hierarquicamente. Isso força você a identificar a função básica do produto e suas funções secundárias, que contribuem para a execução da função básica. Essa técnica é amplamente aplicada no projeto conceitual. Agora, vamos ver como é que fazemos isso? Primeiro, gera uma lista de funções do produto sobre o ponto de vista do consumidor, usando-se técnicas do brainstorm, tempestade de ideia. Ordene essas funções em uma árvore funcional. Comece a construir esta árvore selecionando a função principal do produto, depois as básicas e, por último, as secundárias. Quando a análise funcional do produto for realizada num produto existente, é possível conferir a sua árvore funcional. Pode-se comparar as funções de mais baixo nível com as características e componentes unitários do produto. Com isso, a gente tem um belo exemplo da árvore funcional de um saca-rolha. O saca-rolha, ele tem como a principal função
extrair a rolha, como a gente pode observar. Então, a gente listou todas as funções do produto e estamos selecionando a principal função. E assim, selecionam-se as funções básicas, no qual a gente tem aplicar força e agarrar a rolha. Aplicar a força, como é que eu posso aplicar a força num saca-rolha? Eu tenho que fixar a engrenagem ao corpo. Então, eu tenho esse ponto aqui como uma função básica. Outra função básica é a conversão mecânica. Após eu fixar a engrenagem ao corpo, eu tenho que agarrar com as mãos, converter movimento, apoiar o corpo contra a garrafa, e assim eu vou ter que destrinchar esse outro lado da nossa árvore funcional. Eu tenho que introduzir o parafuso na rolha e parafusar, certo? Como a gente pode ver aqui na parte do lado direito. Após eu introduzir o parafuso na rolha, eu tenho que posicionar o parafuso e providenciar o apoio. Então, eu tenho que realmente apoiar todo o corpo para assim aplicar a força. Girar o parafuso e transmitir o movimento giratório. Com isso, eu parto da quarta etapa, que é ordenar as funções secundárias, e confira a árvore funcional por que e como. Eu vou ter que fazer um vai e volta, um double check sobre as funções básicas e secundárias. Outra ferramenta é a permutação das características do produto. Parte também de um produto existente e explora todas as combinações possíveis entre seus elementos. Essa técnica é importante para a fase de configuração do produto. Agora vamos ver um exemplo dessa ferramenta. Observem, eu tenho aqui um exemplo dos permutações possíveis para as 3 características de um descascador de batata, como você pode observar. Eu vou ter como a letra H o cabo, o B como a lâmina e o G como a goiva. Veja que eu posso ter as características lineares, perpendiculares, parcialmente embutidos e completamente embutidos. Essa é uma forma de mais fácil identificar as funções, mas a gente vai ver esse exemplo na prática e entender o que é essa permutação de características de produtos. Vejam, o primeiro linear que eu tenho aqui, o perfurador, o descascador e o apoio. Observem que eu tenho uma linha linear, conforme eu dei o exemplo no slide anterior. Esse também é uma forma linear, mas atentem, o formato do descascador vai se encaixando da melhor forma, no qual as suas características do produto estão conversativas, estão conversando umas com as outras. Observem, aqui também eu tenho uma permuta de características perpendiculares. E assim eu vou fazendo as formatações das características do produto e as suas possíveis formas. Como a gente pode observar, um exemplo desse daqui, esse outro como exemplo totalmente diferente, são formas abstratas, mas contém as características do produto. Outra ferramenta para a geração de ideias é a análise ortográfica. Apresenta 2 ou 3 atributos de um problema em um gráfico bi ou tridimensional. Isso permite que as soluções possíveis sejam exploradas por meio de combinação, permutação, interpolação, extrapolação. Essa é uma ferramenta mais elaborada. Se realizam permutações entre elementos.